Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Conforme prometido para vocês, estamos trazendo um novo trabalho, estamos iniciando um novo trabalho. Hoje com esse livro maravilhoso aqui do Emmanuel, chamado Mais Perto. É um livro, como vocês vão ver no prefácio aí, que o Emmanuel nos explicou, que na década de 80 muitas pessoas faziam perguntas que eram dirigidas aos amigos espirituais. E eram centenas, milhares de perguntas. E obviamente os amigos espirituais e o próprio médium, Chico, não tinham condições de responder todas elas individualmente. Então eles reuniram o maior número possível de respostas neste livro, que foi publicado em 1983, em março de 83, trazendo assim uma quantidade grande de dúvidas, né? Tirando uma quantidade enorme de dúvidas acerca das perguntas que lhes eram endereçadas. O título do livro, Mais Perto, quer dizer exatamente que os amigos espirituais estão mais perto de nós do que a gente pensa, né? Então trazem para nós essas reflexões. E por falar nisso, nós temos esse canal aqui, que se chama Reflexões Espiritualistas, que tem justamente esse objetivo de trazer para vocês pensamentos novos, ideias sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, comentado, discutido, com algumas experiências pessoais que a gente possa agregar e trazendo material para as reflexões de cada um, que essas sim são íntimas, cada um tem que fazer elas na medida da sua necessidade, do seu interesse, tá certo? A escolha desse livro em particular, para mim foi muito gratificante, porque eu tenho, vou até mostrar aqui para vocês, numa das idas a Uberaba, e particularmente no ano de 1983, esse livro tinha sido publicado em março, em setembro nós estivemos lá, e eu tive a grata satisfação de ter uma cópia, que é essa cópia que está na minha mão aqui agora, com muito carinho, autografada pelo próprio Chico Xavier. Então sempre digo aqui para os meus filhos que guardem com carinho essa cópia aqui, pois ela é muito importante para mim, tá certo? Tem essa especial particularidade de ter sido um livro que não só eu li, mas como também participei, de certa forma, né, da época de lançamento do livro, e nós todos comentávamos e conversávamos, e uma das coisas que eu consegui fazer num determinado momento lá da nossa visita, eu entrei na fila de autógrafos e o Chico trouxe essa autografia, né? Essa autografia na data de 24 de setembro de 1983, tá bom? Lembrando que esse nosso canal aqui, Reflexões Espiritualistas, se vocês gostarem do conteúdo, deixem aí o seu like, se inscrevam no canal, nós temos mais de 1000 inscritos aí já, de pessoas que recebem, assinem o sininho de notificação que aparece aqui lá no YouTube, para que quando um novo vídeo seja publicado, vocês recebam ele em primeira mão. E mais importante do que tudo, deixem o seu like, porque deixando o like no vídeo, o YouTube, né, o algoritmo aí do YouTube, entende que o livro tem interesse para muita gente e começa então a oferecer essa temática, digamos, espiritualista para mais e mais pessoas, tá certo? Então, vamos ao nosso trabalho de hoje, iniciando com o estudo, né, do livro. Aqui é uma arte gráfica que eu preparei aí para vocês, que vai nos acompanhar ao longo de todos os capítulos do livro.
E hoje nós vamos ver o prefácio, tá certo? Porque o prefácio é bem curtinho e ele fala o seguinte: leitor amigo. E aí ele vai explicar aquilo que eu falei um pouco no início para vocês. Leitor amigo, problemas e dificuldades, violência e provação, conflitos e desajustes, crises de insegurança e anseios de paz. Vocês querem coisa mais atual do que isso hoje, né? Na pauta desses temas, as requisições para encontros e debates amistosos continuam, concitando-nos a entendimentos pessoais. Por motivos claramente compreensíveis, semelhantes contatos diretos não se nos fazem tão fáceis. Claro, dependia do Chico para poder fazer todos esses contatos aí. Entendemos, porém, que dialogar de coração para coração é falar de mais perto, né? O desejo de satisfazer aos amigos nos impele a responder indiretamente a quantos possam alcançar com as nossas páginas de companheiro, psicografadas à frente do público, ao qual tanto estimaríamos ser úteis, né? Então ele está lembrando que esses livros foram psicografados na maioria das vezes, não em todos, mas na maioria das vezes na frente do público, né? As páginas desse livro aí. Então, disso, leitor amigo, nasceu esse volume despretensioso, sem qualquer atavio literário, com a finalidade de oferecer a nossa contribuição singela ao exame dos temas referidos. Páginas de amigo, versando assuntos diversos entre si, elas não exteriorizam fórmulas mágicas para a solução aos desafios das indagações terrestres. Então, somente nos expressam a cooperação e a boa vontade no sentido de buscar o caminho mais fácil para a aquisição da paz e da esperança em meio às lutas que nos cercam. Significam unicamente que estamos entre irmãos que nos procuram, dialogando e aprendendo, agindo e tentando colaborar na edificação do bem comum. Então, acho que dispensa comentários, né? Como ele diz, são páginas de amigo, não tem fórmulas mágicas, vai falar sobre os desafios, as dificuldades que nós enfrentamos e quais são os caminhos para se obter mais paz no coração, mais esperança no meio das lutas que nos são próprias de cada um nessa existência, né? Como ele diz aqui, significam unicamente que estamos entre irmãos, que nos procuram dialogando e aprendendo, agindo e tentando colaborar na edificação do bem comum. Aqui o Emmanuel está sendo muito humilde, né? Para ele estar dizendo, eu não sou professor de ninguém, mas estamos dialogando entre amigos e aprendendo, né? Claro que ele tem uma elevação espiritual muito acima da média, então dá para a gente entender o caráter de humildade que ele traz nessas palavras que ele fala aqui, né? Então ele diz assim: entregando-te assim neste volume simples as nossas conclusões e respostas de servidor, rogamos a Jesus, o nosso divino mestre, nos inspire e nos guie para que a compreensão e o amor nos façam mais profundamente irmãos uns dos outros, de modo a que sejamos em verdade uma só família, em paz nos vários setores de evolução que nos caracterizam a vida, trabalhando e cooperando na construção da terra melhor e mais feliz. Emmanuel, Uberaba, 22 de março de 1983. Então, gente, é isso. Nós também aqui, como servidores mais humildes ainda, fazendo um trabalho aqui, diria de formiguinha quase, pedimos a Jesus, nosso Mestre Divino, que igualmente nos inspire
para que possamos levar vocês através dessa mídia agora, né? Porque nem todo mundo gosta de pegar hoje um livro assim físico e ler, prefere assistir um vídeo no YouTube. Então nós estamos trazendo essa fórmula midiática, que é a que mais está sendo utilizada principalmente pelo público jovem, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos tão maravilhosos como esse que o Emmanuel nos trouxe. Tá bom? Então finalizamos aqui o prefácio e agora nós vamos partir para o primeiro capítulo. Até já!